Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então agora vamos ouvir o que Deus tem a falar com a igreja nesta manhã de domingo. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 em diante. E o tema da mensagem é todo o desígnio de Deus. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. O apóstolo São Paulo disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a lei de Moisés. Não, a lei findou. Paulo foi o homem escolhido por Deus para proclamar para a igreja o evangelho da graça de Deus. No versículo 25 ele continua e diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Às vezes calam para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Qual sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo. E este é o momento que nós queremos ouvir a tua voz. Porque cada vez que nós ouvimos a tua voz, mais nós temos certeza que somos os teus filhos. Porque só os teus filhos ouvem, só as tuas ovelhas ouvem, só os teus eleitos ouvem. Quem não é filho, quem não é ovelha, quem não é eleito, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele ouve, mas apenas com ouvidos da carne. Ele não consegue ouvir com os ouvidos espirituais. Nós ouvimos com os ouvidos do Espírito. Então fala conosco nessa manhã. Fala com a tua igreja amada. Fala com os teus filhos queridos. Usa-me como teu pastor. Usa-me como teu servo. Dá-me a condição, dá-me a capacidade de proclamar a tua palavra nesta manhã, mas proclamar a tua palavra com verdade, para que o teu povo cresça na tua graça e no teu conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus.
Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, a Igreja Cristo é Vida, ela é uma igreja que dá ênfase ao conhecimento de Deus, não apenas o conhecimento intelectual, porque a Bíblia não é um livro para você aprender como se aprende matemática, como se aprende geografia, história do Brasil. Não, a Bíblia é um livro que só pode ser compreendido mediante o discernimento espiritual. E quando eu digo que dá ênfase ao conhecimento, é exatamente esse conhecimento que vem mediante o discernimento que o Espírito Santo te concede. E aí você ouve, você discerne, você entende o que Deus está falando com você e você coloca em prática. Então, uma pessoa que passa por este processo é uma pessoa que está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Deus é a coisa mais importante da vida espiritual. Nada é mais importante do que o conhecimento. Por que eu digo isso? Porque é o conhecimento de Deus que vai fazer você conhecer Deus, que vai fazer você conhecer a você mesmo, que vai fazer você conhecer o que é o cristianismo. Porque, irmãos, é inacreditável, mas existem pessoas que frequentam igrejas, que estão dentro de igrejas há 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, e não conhecem Deus, não conhecem a si mesmas, não sabem o que é o cristianismo. Então, essa série de cultos que nós vamos começar a partir dessa manhã de domingo, vai fazer você conhecer melhor o nosso único e soberano Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Diga: o Senhor Jesus Cristo é o meu único e soberano Deus. Aliás, poucos cristãos conhecem o Senhor Jesus Cristo. Poucos cristãos conhecem esse Deus único. Há pessoas que se dizem cristãs e imaginam Deus, um Deus déspota, um Deus vingador, um Deus desmancha prazeres. Você sabe o que é uma pessoa se dizer cristã, se dizer de Deus, e imaginar que Deus coloca filhos dele dentro do inferno? Que Deus faz a pessoa ir para o inferno? Imaginar um Deus desmancha prazeres, um Deus que não permite que a pessoa vá a uma praia, que não permite que uma filha dele corte o cabelo, dê um trato na aparência, que use um batom, que bote um brinco, que bote um colar. Uma pessoa imaginar que Deus só vai abençoá-la se ela der todo o dinheiro que ela tem, se der o salário do mês, se der os ouros, as joias que ela possui. Esse não é o Deus da Bíblia. Verdadeiramente não é. Por isso eu sempre digo, olha, quando eu subo nesse altar aqui, quando eu ocupo esse púlpito, olha, eu sinto uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de fazer você conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. A responsabilidade de saber que diante de mim não está um povo qualquer, não está diante de mim uma plateia qualquer. O povo que está diante de mim é um povo que a Bíblia diz de propriedade exclusiva de Deus. Você é de propriedade exclusiva de Deus. Diga para o teu irmão aí, diga: você é propriedade exclusiva de Deus. Então, quando eu estou aqui ocupando esse púlpito, eu sei que eu estou falando na realidade para espíritos eternos, para pessoas que foram criadas espiritualmente na eternidade passada. Deus primeiro criou o teu espírito. Eu estou falando aqui para as ovelhas de Jesus Cristo. Eu estou falando para pessoas cujos nomes o próprio Deus escreveu no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então eu tenho absoluta consciência que eu estou falando para pessoas que o próprio Deus é que cuida delas. Quem cuida de você é Deus. Quem vela pela tua vida é Deus. Quem cuida de você em toda a tua existência é Deus. Amém, irmãos? É o que diz a Bíblia. Por isso, eu nunca subi no altar da igreja como um profissional do Evangelho. Eu não sou um profissional do Evangelho. Eu não vivo de pregar Evangelho. Entendeu? Eu sou um homem vocacionado por Deus. Eu sou um chamado por Deus. Eu subo aqui com essa consciência. Eu subo aqui como alguém que tem a responsabilidade de
de pastorear a tua alma, de pastorear o teu espírito. Eu tenho que pastorear você, porque no final eu vou prestar contas a Deus. Eu tenho que prestar conta a Deus de cada uma das ovelhas que Ele me confiar o pastoreio. Isso aí eu estou absolutamente convencido. Então, é meu dever te ensinar. Mas ensinar o quê? Toda a verdade de Deus. É meu dever te alimentar com o maná celestial. Eu não posso fazer outra coisa. Por isso que Paulo disse aqui, no versículo 27. Ele passou 3 anos nessa igreja de Éfeso, o maior dos apóstolos. E ele disse: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha, quando o pastor anuncia todo o desígnio de Deus, ele está levando as ovelhas para os pastos verdejantes. Ensinar todos os desígnios de Deus faz com que o povo de Deus tenha paz, tenha alegria, tenha saúde, tenha prosperidade. Agora, para isso se tornar possível, eu tenho que levar você a ter não apenas uma visão macro de Deus, mas que você tenha uma visão micro de Deus, que você conheça Deus nos mínimos detalhes, porque às vezes a pessoa tem uma visão de Deus muito ampla. Ela diz assim: Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ok. Mas ela se esquece dos conselhos de Deus. Ela se esquece disso aqui, os desígnios de Deus. Às vezes, a pessoa lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E ela compreende muita coisa, compreende. Mas, irmãos, o problema é que existem coisas que estão implícitas. E é preciso ter alguém constituído por Deus, ter alguém vocacionado por Deus, que possa explicar essas coisas. Senão você não vai compreender. Porque se você não conhecer Deus da maneira que Deus quer ser conhecido, olha, a tua vida vai ser um desastre. Então, para conhecer Deus como Deus quer ser conhecido, você tem que conhecer um pouco do fundo histórico da Bíblia. Você tem que conhecer um pouco dos idiomas da Bíblia. Você tem que conhecer um pouco, irmão Geraldo, da cultura da Bíblia, da geografia da Bíblia. Senão não vai conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Tem que conhecer muita coisa que está aqui, as tradições bíblicas, as tradições dos povos bíblicos. Conhecer um pouco do que é lei, o que é graça. Né? Senão, nós nunca vamos conhecer o que Paulo está dizendo aqui, todo o desígnio de Deus. Pastor, você pergunta assim: o que significa todo o desígnio de Deus? São os detalhes, são os conselhinhos de Deus. Não é apenas o Deus Criador, não é apenas o Deus Todo-Poderoso, não é apenas o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. Então, a minha missão, a minha responsabilidade como pastor é ensinar para você todo o desígnio de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Aqui em Mateus 28 explica muito bem isto. Capítulo 28, versículo 20. Jesus disse assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando eu falo nos desígnios de Deus, eu estou falando de coisas que têm que ser ensinadas à igreja, para que a igreja guarde, para que a igreja pratique. Não adianta você ser cristão e depois ficar falando mal do pastor da igreja. Não adianta você ser cristão e ser um marido que maltrata a esposa, ser uma esposa que maltrata o marido, ser um mau filho, ser um mau pai, ser um mau colega, ser um mau vizinho. Então eu tenho que ensinar a igreja a guardar, a praticar todo o desígnio de Deus. Porque às vezes a pessoa conhece tudo, predestinação, 2 sementes, ela conhece
a deidade de Cristo, a segurança eterna da salvação, que o nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas na hora que essa pessoa que conhece tudo isso tem que exercer o domínio próprio, não consegue exercer domínio próprio. Na hora que ela tem que colocar em prática a bondade, na hora que ela tem que colocar em prática a misericórdia, não consegue. É uma tragédia. Isso é um problema grave. Às vezes você vê dentro da igreja, quando a pessoa tem um direito qualquer e ela sente que o seu direito não está sendo muito bem respeitado, olha, ela pula, ela xinga, ela grita, ela esbraveja, ela faz uma confusão danada, sabe? Porque é o direito dela, é o direito dela. Mas, se ela não tiver um conhecimento global de Deus, o direito dela não vai valer nada. Absolutamente nada, irmão Geraldo. Tem que ter conhecimento de Deus. Amém? Pergunta para o teu irmão do lado, você tem todo o conhecimento de Deus? Você conhece todo o desígnio de Deus? Você conhece todo o desígnio de Deus? De vez em quando a gente vê coisas, né? Aquele irmão que quando está sentado no banco da igreja ouvindo, parece um anjinho. Só falta as asas para sair voando. Entendeu, Evilson? Só falta as asas para sair. Ou aquela irmã calminha, mansinha, tranquilinha. Agora pisa no calo dela. Aí a gente vai ver se ela conhece todo o desígnio de Deus. Se não conhece, meu irmão, ela diz assim, pisou no meu, vou pisar nos dois teus. Viu? Então eu tenho que te ensinar a guardar todos os desígnios de Deus, todas as ordenanças de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 48, versículo 18. Vamos deixar Deus falar, porque nessa igreja aqui, Deus fala. Vir a essa igreja é ouvir Deus. Porque é triste uma pessoa sair de casa, gastar dinheiro de passagem, tempo, ir para um lugar chamado igreja e ficar ouvindo, o diabo vai te pegar. Cuidado que o capeta está na porta da igreja, ó. Olha, se Jesus voltar, tu vais ficar. Ou então ir para um lugar chamado igreja e ouvir, olha, para Deus abençoar você, você tem que dar R$1.000. Você tem que participar da fogueira santa. Você tem que fazer um sacrifício, dar as tuas joias, dar o dinheiro da tua poupança. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Então vamos lá. Isaías capítulo 48, versículo 18. Olha o que Deus fala aqui. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Quantos aqui não têm dado ouvido aos mandamentos de Deus, hein? Deus está dizendo, se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. É por isso, irmãos, que tem muita gente que está sofrendo nesse momento. Muita gente, talvez alguns que estejam aqui dentro da igreja hoje, que não está tendo paz, que não está tendo prosperidade, que não está tendo sucesso na vida, que está com problemas no casamento, que está com problemas na vida profissional. Então a vida está virada de ponta cabeça. Por quê? Porque não tem dado ouvidos aos mandamentos de Deus. Quantas pessoas hoje estão lá fora sofrendo, pessoas que já estiveram dentro das igrejas e hoje não estão mais. Por quê? Porque não deram ouvido aos mandamentos de Deus. Ouviram, mas não praticaram. Você pensa que basta vir aqui sentar num banco, ouvir com esse ouvido de carne aqui, orelha grande. Olha, eu ouvi uma mensagem maravilhosa hoje, glória a Deus. Acaba o culto, vai para casa e está tudo certo. Se você não colocar em prática, não adiantou nada, absolutamente nada do que você ouviu. Aqui, ó. Então Deus diz, então seria a tua paz como um rio. Quer dizer que quando você dá ouvidos aos ensinamentos de Deus, quando você dá ouvidos aos ensinamentos que eu, como pastor da igreja, trago para você, você tem paz na tua vida. Está aqui. Se você ouvisse os mandamentos de Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, de não faltar aos cultos,
de não falar mal da vida de um, da vida do outro, de não falar mal do pastor da igreja. Se você ouvisse os mandamentos de Deus, de guardar o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. O mandamento de Deus de ser fiel nos dízimos, de ser generoso nas ofertas. Se você ouvisse esses mandamentos. Se você colocasse em prática tudo isso. Então Deus está dizendo aqui, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Quer dizer que a minha missão é esta aqui. Ensinar você, para que você aprenda e pratique. E aí a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos, os irmãos da igreja, os teus colegas de trabalho, eles vão ver, eles vão perceber que houve mudanças profundas na tua vida. Eles vão dizer assim, puxa, que mudança. Olha como essa pessoa era, olha como ela é hoje. Olha a mudança que houve na vida desse homem. Veja uma mudança que houve na vida desta mulher. Então eu, graças a Deus, posso dizer, olha, eu tenho em todos os cultos ensinado à igreja todo o desígnio de Deus. Porque somente assim nós podemos ter uma igreja madura, nós podemos ter uma igreja que seja sal da terra, que seja luz do mundo. Por isso você vê aqui que quando Paulo pregava, Paulo não falava apenas de Deus. Paulo ia nas minúcias. Paulo ia nos detalhezinhos. Ele vinha naquelas instruções minuciosas de Deus, instruções que são de fundamental importância para o dia a dia da nossa vida. Amém? Preste atenção nisso, viu, irmãos? Preste muita atenção nisso aqui. Você só vai viver uma vida de paz. Você só vai viver livre da degradação desse mundo se você der ouvidos a todo o desígnio de Deus. Amém? A todo o desígnio de Deus. Olha o privilégio que é congregar numa igreja como essa. Quantos de vocês, ao chegarem aqui, já tinham passado em muitas igrejas? Já tinham anos e anos de vida espiritual e nunca tinham ouvido todo o desígnio de Deus. Não sabiam nada disso aqui. Então, quando você ouve a palavra e pratica, você está dando ouvidos a todo o desígnio de Deus. Se a pessoa ouve, se a pessoa é ensinada, e ela não guarda, e ela não consegue praticar, e você não vê mudanças, e você não vê transformações na vida dessa pessoa, é porque essa pessoa não é de Deus. Olha, não tem nada, absolutamente nada a ver com Deus. Porque a palavra não volta vazia, querido. A palavra é poderosa, a palavra transforma, a palavra muda. Eu não consigo entender, quer dizer, eu não conseguia entender antes, como é que uma pessoa ficava dentro da igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e não havia mudanças. Continuava o mesmo gênio. Aí a pessoa dizia assim, não, Jesus me mudou em tudo, só não mudou meu gênio. Pastor, o negócio é o seguinte, pastor. Olha, quando pisa no meu calo, eu rodo a baiana, viu? Eu subo nas tamancas. Mas não pode, irmão, a pessoa de Deus não pode ser assim. Uma pessoa de Deus tem que ter domínio próprio. A pessoa de Deus, ela tem que ter controle. Pastor, Deus me salvou, Jesus me salvou, Deus mudou a minha vida. Só não mudou essa parte. A conversa é essa. É que você não é de Deus, você não é uma pessoa convertida. Você não é ovelha desse Deus aqui da Bíblia. Olha, irmãos, o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho diluído em água com açúcar. Não. O evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho que eu prego hoje, era o evangelho puro, era o fundamento sólido, era o alimento da alma, é aquele que capacita você a ter uma vida espiritual saudável. Diga graças a Deus. Quer dizer, são coisas fundamentais que faz com que você resplandeça como luzeiro no meio de um mundo de trevas. Olha a importância disso aqui. Deixa eu voltar aqui em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos lá? Vou ler. Porém, em nada considero a vida,
preciosa para mim mesmo. Coisa boa, hein? Ele disse, olha, nada é mais importante para mim na vida. Ele disse, a coisa mais importante da minha vida não é fazer uma faculdade, não é ter um anel de doutor no dedo. E esse homem tinha um conhecimento espetacular. Esse homem tinha uma capacidade extraordinária. Ele disse, olha, para mim a coisa mais importante da vida não é ter uma empresa, não é ser um empresário bem-sucedido, não é ter um alto salário, não é ter roupas de grife, não é ter um automóvel do ano. A coisa mais importante da minha vida é eu completar a minha carreira, é eu exercer o ministério que recebi do Senhor Jesus, é eu levar adiante a minha missão de testemunhar, de pregar o evangelho da graça de Deus. Aí você já percebe que na realidade só existe um evangelho. A tradição religiosa diz que existem 4. É lamentável isso, mas as igrejas dizem que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o sujeito fica a vida inteira dentro da igreja e o pastor se limita a abrir Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí fala do Jesus que curou o cego, aí fala do Jesus que curou a mulher hemorrágica, aí fala do milagre de Jesus transformando água em vinho, aí fala dos leprosos, aí fala da multiplicação dos pães e dos peixes, e não sai disso. É a vida inteira isso. Observem, você liga um rádio, está lá o sujeito falando que é pastor, que é não sei o quê. Veja se não é isso. Vamos ouvir Deus falar. Aí abre, ou em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Não sai disso aqui. Não. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem um relato, uma biografia dos 3 anos de ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Cristo no cumprimento da lei. Uma biografia. O que eles chamam de Evangelho de Lucas é uma carta que Lucas escreveu para Teófilo, falando do que era o cristianismo. Está aqui. É lamentável, não é? Veja aqui, ó. Volta um pouco atrás. Atos capítulo 13. Atos 13. Capítulo 13, versículo 2. Agora ele diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui fala que eles serviam ao Senhor e estavam jejuando, porque aqui ainda estava em vigor a lei. Paulo ainda não tinha sido separado para pregar a graça. Ele não tinha recebido ainda a revelação da graça. Por isso os judeus jejuavam. O jejum é uma tradição judaica, é um rudimento judaico. Nós não somos judeus. Nós não somos subprodutos de um judaísmo enfermo. Então, o Espírito de Deus mandou que ele separasse Barnabé e Saulo para a obra que Deus os havia chamado. Então isso aqui é interessante, né? Porque na realidade foi a partir desta separação, separou Barnabé e Saulo, que Deus começou a estabelecer a verdadeira igreja de origem gentílica. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós não somos uma igreja de origem judaica, uma igreja de origem gentílica. Então Paulo disse: eu vim para testemunhar, mas não testemunhar sobre a lei, não testemunhar sobre costumes, não testemunhar sobre tradições, não testemunhar sobre sacrifícios da lei, mas sobre o evangelho da graça de Deus. Qual é a importância desta palavra da graça de Deus? Qual é a importância deste evangelho aqui da graça de Deus? Vamos voltar lá. Capítulo 20 de Atos. Atos capítulo 20, versículo 32. Veja a importância. Ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua lei. Não. E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quer dizer que a palavra da graça, que
que é o que você ouve aqui, ela tem poder para edificar. Diga edificar. O que é edificar? Eles entendem muito bem de edificar. É levantar. Vamos edificar um prédio, não é isso? Vamos levantar um prédio. Quer dizer, é aquela pessoa que sai de uma vida de ruínas, que sai de uma vida destruída, para um status de uma vida espiritual renovada, de uma vida espiritual forte. Amém? Então a palavra da graça edifica. Diga para o teu irmão aí, a palavra da graça edifica, meu irmão. Mas a palavra da graça, amém? Mas a palavra da graça também dá herança. Ou seja, esta palavra aqui, ela faz com que você tome posse daquilo que é teu direito. Mas como é que você toma posse? Mediante jejum? Não. Mediante vigília? Não. Mediante participar de um culto de quebra de maldição? Não. Maldição já foi quebrada na cruz. Você toma posse mediante uma confissão, confessar a língua, uma confissão firme, em linha com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando eu digo assim, o maligno não me pode mais tocar. Não, mas o demônio, o maligno não me pode mais tocar, querido. Eu estou confessando de uma maneira forte aquilo que está na Bíblia. A Bíblia diz que o maligno não nos pode mais tocar. A Bíblia diz que Jesus expulsou o príncipe desse mundo, que ele colocou os demônios em algemas eternas. Ele diz que a minha salvação não se perde. Ele diz que a minha vida está nas mãos dele, que ele me deu vida eterna. E ele disse, jamais você vai perecer. Jamais você vai morrer eternamente, jamais você vai para o inferno. E ele disse mais, ninguém te arrebata das minhas mãos. Isso é uma confissão firme. Amém, irmãos? Agora tem uma coisa aqui muito interessante. Por que é que o apóstolo Paulo teve esse zelo, teve esse cuidado todo especial com a igreja de Éfeso? A igreja que ele passou 3 anos. Interessante, né? Depois você vai ler. Houve um momento que Paulo mandou Timóteo ficar lá na igreja de Éfeso para ver se eles estavam pregando o evangelho da graça de Deus mesmo. Se eles não estavam fazendo mistura, se eles não estavam pregando outra coisa. Então, a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, na realidade, é a epístola mais rica, é a epístola mais profunda, é a epístola mais reveladora de todas as epístolas que esse homem aqui escreveu. Agora, por que todo esse cuidado com a igreja de Éfeso, hein? Qual a razão dele ter todo esse zelo com essa igreja? O versículo 29 responde. Veja o versículo 29. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quer dizer que este homem aqui sabia que se ele não transmitisse para a igreja todo o desígnio de Deus, se ele não tivesse o cuidado, o mesmo cuidado que nós temos aqui na igreja, de ensinar o povo a guardar todas as coisas que foram ensinadas, a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que o Espírito Santo tem revelado, ele disse, se isso não acontecer, os lobos vorazes vão destruir o rebanho. Vão destruir o rebanho. Agora a pergunta é, quem eram esses lobos vorazes aqui? Aliás, no texto grego original, essa expressão lobos vorazes, na verdade, é lobos cruéis. Cruéis. Onde é que eles estavam, hein? Onde é que esses lobos estavam? Num centro de macumba? Será que eles estavam dentro de uma boate na praia de Iracema? Será que esses lobos vorazes aqui, que iam destruir o rebanho, estava... Como é o nome daquela casa de forró? Aqui de Fortaleza, que é muito famosa aqui.
pau de arara. Uma dessas aí. Uma dessas aí. Será que é lá dentro que eles estavam? Onde é que eles estavam, pastor? Veja o versículo 30. Olha o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então eles estavam no meio da igreja. Eles estavam no meio do povo de Deus, irmãos. Olha o perigo que é isso. Os lobos vorazes, os lobos cruéis, eles se estabelecem no meio da igreja. Chega na igreja com um jeitinho de crente, finge que se converte, decora a porção de coisas da graça. Aí você olha assim e diz, poxa, fulano é de Deus. Olha, fulano é convertido. Olha, é uma pessoa cortada pela graça. E de repente você se surpreende, né? Nós já tivemos muitas experiências disso aqui. Leia o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quer dizer que o trabalho de Paulo foi um trabalho intenso. O trabalho que esse homem desenvolveu nessa igreja foi um trabalho árduo. Foi uma coisa frente a frente, olho no olho, dia após dia. Então, onde é que Paulo via o perigo? Onde é que ele estava vendo o perigo? Ele disse, dentre vós mesmos se levantarão homens perversos, cruéis, são os falsos irmãos, que se levantam muitas das vezes para macular a igreja, para macular a honra das pessoas. Às vezes são falsos líderes que se levantam com falsas doutrinas, com costumes, com heresias, com mentiras, com coisas que não edificam. Às vezes o sujeito está no meio, parece ser de Deus. Aí lá para as tantas, cria uma rebelião na igreja. E o cara, se não tiver motivo, ele cria um motivo. Aí sai da igreja e arrasta uma meia dúzia de pessoas com ele. Aí chega ali na esquina, aluga o primeiro pontinho que tiver para alugar e coloca lá, Igreja Evangélica, Jesus não está aqui. E começa a ter seguidores. E começa a pregar coisas erradas, começa a... Gostou, irmã, do título da igreja, do nome da igreja? Pois é. Então, veja o perigo que uma igreja corre se o pastor não tiver zelo pela igreja. Eu posso dizer para você uma coisa, olha, se eu não tivesse o zelo que eu tenho por esta igreja, a igreja Cristo é Vida, esta igreja já teria ficado igualzinho a todas as outras que existem aqui no Brasil. Eu é que não deixo, meu irmão. Eu é que não abro mão da autoridade que Deus me deu. Você não faz ideia de quantas pessoas já tentaram destruir essa igreja. Gente que chegou aqui não conhecia nem o A, E, I, O, U da Bíblia. Totalmente ignorante de Bíblia. Chega lá na frente, um ano depois, querer dar aula para mim. Você está pregando errado. Não concordo. Ficar na porta da igreja, no ouvido de um, no ouvido de outro. Não, vamos falar com o pastor. Ele tem que mudar. Não pode ser dessa maneira. Se eu não fosse duro, se eu não fosse firme, olha, já tinham tornado essa igreja aqui uma bagunça. Eu é que não abro mão. Eu é que não arrego mesmo, meu irmão. Não tem jeito. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, irmão? Vamos ver o que é que esses lobos fazem. 1 Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 3 e 4. Ok? Olha só, Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, está falando isso para Timóteo, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus
na fé. Então, como é que esses lobos cruéis, como é que esses lobos vorazes começam a praticar suas malignidades? Em primeiro lugar, promovendo discussões. Promovendo discórdia. Sabe? Jogando um contra o outro, jogando o outro contra um, jogando uns contra o pastor. É assim que eles começam. Criando fábulas. O que é uma fábula? É uma história imaginada. O cara imagina aqui na cabeça dele e começa a criar. Às vezes são pastores que ouvem alguma coisa da graça de Deus. Eles ouvem sobre eleição, eles ouvem sobre predestinação, e como eles não têm nada para pregar, a não ser falar dos milagres de Jesus, aí eles começam a falar de eleição, eles começam a falar de predestinação. E tem gente que diz assim, estou pregando a graça. Tem um pastor ali que prega a graça. Não perto lá de casa, tem uma igreja que prega a graça. Eles me disseram isso. É mesmo, prega, pastor, no duro. Puxa vida, eu gostaria de ver. Não, tem até uma fita cassete gravada, o pastor grava também. Beleza. Traz para mim uma. Uma semana depois o senhor trouxe. Em cassete ainda. Maior dificuldade para ouvir, mas tudo bem. Aí o cara estava pregando, sabe o quê? Que a ceia é da lei. Que não é para celebrar ceia. Digo, não é para celebrar ceia. A ceia é da lei. É da lei. O cara pregando que os filhos do diabo é porque a serpente teve relação sexual com Eva. Pois é, olha lá perto de casa prega a graça. Como é que as pessoas brincam com as coisas de Deus, né? Não, lá ele estava pregando predestinação. Prega a graça. Aqui. São os lobos vorazes, são os lobos cruéis. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 9. Paulo diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todas evidente, como também aconteceu com a daqueles. Veja, resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na mente, têm a mente corrompida, causam divisões entre os irmãos da igreja, causam mal-estar na igreja, levantam dúvidas. Quando você vê uma pessoa dentro da igreja criando divisão, olha, coloca os dois pés para trás com essa pessoa, levantando dúvidas. Será que é? Será que não é? Será que é como o pastor falou mesmo? Será que vai dar certo? Olha, eu não acredito muito nisso não. Começa a levantar dúvidas, sabe? Coloca os dois pés para trás. Dizer que o diabo está solto. Outro dia tinha um aqui que ficava ali na porta da igreja chamando as pessoas: o pastor está errado. Maria teve livre-arbítrio. Maria teve livre-arbítrio. E tem gente que para dar ouvidos. E tem gente que já se presta para ficar ouvindo essas bobagens, né? Não, irmão. Tem que pagar o preço. Que preço? Jesus já pagou todo o preço. Ele já rasgou todo o escrito de dívida. Nós não devemos mais nada. Está tudo pago, meu irmão. Tudo pago em nome do Senhor Jesus Cristo. História de ter que pagar preço. Pagar preço. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Agora tem que ter pulso firme para resistir a isso. Viu? Tem que ter coragem para enfrentar essa gente aí. Eu enfrento. Eu não deixo barato, meu irmão. Eu caio dentro mesmo. Comigo não tem, meu pé me dói. Aqui não. Vai fazer coisa lá fora. Aqui nessa igreja não. Então vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Paulo diz: porque os tais
são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Você está vendo? Olha como Paulo fazia. Aqueles ali são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos. Hoje, quando eu falo mais duro, tinha um rapaz que frequentava aqui, não frequenta mais. Esse cara me tirava a paciência. Pensa numa pessoa que me tirava do sério. Aí, o senhor tem um minutinho, 1 hora. Não, pastor, o senhor deve ser mais manso, o senhor não devia fazer isso, afinal, eles também estão fazendo uma obra boa. Tá bom, eles podem ter 99% de coisa errada, mas pelo menos 1% de coisa boa eles têm. Eles que ele se referia era o pessoal ali do reino do diabo. Aqui é um povo inteligente, sabe a quem é que eu me referi, né? Irmão Menezes me deu umas dicas aí, agora eu falo por parábolas. Viu, irmão Menezes? Obrigado, irmão. O pessoal do reino de Satanás, você já sabe de onde é, né? E o cara, direto. O cara queria porque queria que eu reconhecesse como sendo de Deus. Não, mas eles estão fazendo um bem muito grande. Tem muita gente que deixou de beber. Os alcoólicos anônimos também deixam de beber. Na macumba também tem gente que deixa de beber. Ué, e por causa disso é de Deus? Que história é essa, rapaz? E o cara sempre, vê se está mais aqui. Vê se está mais aqui. Cadê? Foi embora. Não fica, querido. Quando eu falo aqui, eu falo pelo Espírito de Deus. Se não é de Deus, fica aqui um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. 1 hora, como diz o cearense, pega o beco. Não é assim que o cearense fala? Pegou o beco, pega o beco, mas pega o beco mesmo, meu irmão. Aí inventa as desculpas mais esfarrapadas. Não, é porque perto lá de casa tem uma igreja. Irmão, uma pessoa que ouve a palavra da graça não consegue mais ouvir outra, se é de Deus. Não adianta, não tem desculpa. Não, mas é porque agora eu fui morar em Calcaia. E qual o problema? Você pode ter ido morar em Guaramiranga. O irmão Feijó não mora Pacaju, um pouquinho depois, né, irmão? De Pacajus. Pacajus. Quantos quilômetros, Pacajus? 50 quilômetros, né? 50 quilômetros. Quarta-feira estava na igreja. Domingo de manhã, domingo à noite, mora em Pacajus. Pergunta a ele como é lá. Os vizinhos dele. As pessoas, alguns da família dele. Mas Feijó, tanta igreja aqui. Tem uma aqui na porta. E tu vai para Fortaleza, 50 quilômetros. Ele disse, tem sim, só não tem a verdade. Só não tem este evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, né? Às vezes líderes espirituais que não têm nenhum compromisso com Deus, que não têm nenhum zelo pelo povo. Pelo contrário, conduz o povo para a desgraça, conduz o povo para a miséria. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha só. Toda pessoa que é de Deus, toda ela tem uma linguagem que edifica, que dá herança. Agora, toda pessoa que não é de Deus, a linguagem delas corrói como? Como? Pastor, como é que é isso aí? Essa linguagem que corrói como câncer. Vou dar um exemplo. Irmãos, coloque agora um copo com água na frente do rádio que eu vou orar. E o Espírito Santo vai fluidificar essa água. Isso é uma linguagem que corrói como um câncer. Será que você imaginaria, vamos imaginar assim, o Senhor Jesus pregando o sermão do monte,
pregando o sermão da montanha, uma multidão enorme ouvindo a pregação dele. Aí no final da pregação ele dizia: meus irmãos, acabei de pregar, agora cada um de vocês segura aí um copo com água, ou então a peça de roupa do seu parente, a cueca do marido, a calcinha da mulher, a camisa do filho, segure aí que eu vou abençoar as peças de roupa. Ou então o documento. Você imaginaria Jesus fazendo isso? Paulo está dizendo: olha, isto corrói como um câncer. A vida espiritual da pessoa vai para baixo de zero. Vai para baixo de zero. Aqui no capítulo 3, versículo 13, ainda na segunda epístola a Timóteo, ele diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, quem faz essas perversões dentro da obra de Deus, estão enganando, mas também estão sendo enganados. Paulo disse o quê? Irão de mal a pior. Irão de mal a pior. Deixa eu vir aqui na segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Agora é Pedro falando e diz: assim como no meio do povo, o povo judeu, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Por exemplo, dizer que a salvação se perde é uma heresia destruidora. E é lamentável saber que 90% ou mais do povo evangélico crê que a salvação se perde. Porque é isso que é pregado nas igrejas, é isso que se ensina nas igrejas. Cuidado, irmão. Olha, irmão, cuidado para não perder tua salvação. Olha, cuidado, irmão, para o Senhor não apagar teu nome do livro da vida. Olha, é isso que as pessoas creem. Isso é uma heresia destruidora. Outra heresia destruidora: dizer que a pessoa vem à igreja, ouve a palavra, atende o apelo do pastor, quem quer aceitar Jesus, aceita Jesus, batiza nas águas, e aí tem que passar a buscar o Espírito Santo. Agora, irmão, agora você vai passar a buscar o Espírito Santo. Todo domingo tem um culto de busca, ó. Aí faz o culto de busca ao Espírito Santo. Ó, isso é uma heresia destruidora, irmão. O que a Bíblia diz? Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado, batizado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, ele vem para a vida de um filho de Deus no exato momento que ele ouve a palavra da verdade, ele crê, porque ele é ovelha, e naquele momento Deus o batiza com o Espírito Santo. Tem essa coisa de buscar o Espírito Santo, ficar buscando o Espírito Santo. Tem gente dentro das igrejas aí, principalmente das igrejas pentecostais, o cara está lá há 20 anos e diz assim: poxa, pastor, Jesus já me abençoou em tudo, só não me batizou ainda com o Espírito Santo. Que barbaridade, que perversidade fazem com as pessoas. Versículo 2, Pedro continua: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantas práticas libertinas estão hoje estabelecidas dentro da igreja? Cair pelo poder de Deus. Aí o cara ora, aí começa o povo a cair no chão, diz que está caindo pelo poder de Deus. Tira o paletó e joga o paletó assim, e todo mundo cai no chão, diz que caiu pelo poder de Deus. São práticas libertinas. O sujeito dizer que vai orar para nascer dente de ouro. O outro estava dizendo um dia desse no rádio que ia orar para as pessoas emagrecerem. Acho que eu vou lá.
Hein? Não é lipo, o Eric está dizendo, não é lipoaspiração não, é lipo-oração. Fazer corrente de libertação. Hã? Tem um dizendo que morreu e ressuscitou, é? E tem gente que acredita. Né? Eu disse há uns anos atrás que foi feita uma pesquisa no Brasil para saber quais são as instituições mais desacreditadas. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional. Perfeito. Não existe instituição mais desacreditada do que o Congresso Nacional. É verdade. Agora eu fiquei pasmo com o segundo lugar, a igreja. Segundo lugar, a instituição mais desacreditada pela sociedade deu a igreja. Claro. E é verdade. O presidente da República, o presidente Lula, quando tomou posse, você vê, quem fez a cerimônia da posse do presidente Lula não foi um pastor. Por quê? Nos Estados Unidos há um conselho de pastores que auxiliam o presidente. Quando há decisões muito difíceis, aí convoca aquele conselho de pastores e se conversa, se dialoga para orientar o presidente. E aqui no Brasil poderia-se fazer isso? Você já imaginou o presidente dizendo, vou fazer igual os Estados Unidos, um conselho de pastores. Olha, estamos com um problema, tem uma crise aí, o que é que você diria? Aí um levantava e dizia, bom, eu acho que tem que mandar o povo botar um copo com água na frente do rádio. E você? Não, o negócio é fazer jejum. E você? Enquanto essas mulheres estiverem cortando o cabelo aí, a coisa não anda não, presidente. Não vai dar certo. Não dá para ter respeito por uma instituição assim, né? Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, se o pastor da igreja não alertar a igreja contra essas coisas aqui, olha, o povo acaba caindo, irmão. Porque as rádios, as TVs estão cheias dessa gente aí. Você liga um rádio, só é o que dá. Você liga a televisão, aí vem agora aí um programa falar da palavra de Deus. Você pensa que vai ouvir a palavra de Deus? Você vai ouvir heresias destruidoras. É impressionante. Agora, se você estiver firmado nessa palavra da graça, se você estiver edificado nesta palavra, você tem herança, você tem firmeza. Nada disso te derruba, nada disso vai te causar dano. Você não vai cair nunca. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Agora tem que estar firmado, tem que estar firme, tem que ouvir e praticar. Amém? Então, só para terminar, isso é importante, Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Veja que o problema, o perigo, não está na beira da praia. Não tem perigo nenhum você ir à praia. O perigo não está na porta de um cinema do shopping, que diz que não pode ir ao shopping, não pode assistir filme, que filme é do diabo. O perigo não está num campo de futebol, no estádio Castelão. Pessoa quer ir lá assistir um jogo, pode ir, tomando as devidas cautelas, porque hoje é sempre perigoso, né? Eu jamais iria a um estádio hoje assistir uma decisão de campeonato, jamais. Você põe a sua vida em risco, é uma loucura, né? É diferente. No meu tempo a gente ia e não tinha perigo nenhum. Levava família, levava filho,
levava a criança, levava a namorada, levava a noiva, levava a esposa, não tinha problema nenhum. Hoje é perigoso, mas o perigo na verdade não está ali. O perigo que Paulo se refere aqui está dentro da igreja. O perigo está aqui dentro. Você pensa que 100% das pessoas que entram aqui são de Deus? Então quer dizer que tem um perigo. Só que elas entram e parecem ser de Deus, mas algumas não são. E aí é que mora o perigo, meu irmão. Que você tem que estar vigiando. Jesus disse o quê? Vigiai. Amém? À noite a gente continua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã.